Lucas 8, capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 26. Lucas 8, 26. A partir do verso 26. agora o versículo. 26. 8, 26. No texto aqui diz o endemoniado gadareno. Ela repete também em Mateus 8 e Marcos 5. Eu vou ler esses versículos aqui, depois vamos falar sobre esse assunto. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, ou seja, do outro lado do mar da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam. E guardavam-no preso em grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lho. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Nós vemos uma geografia, uma localidade chamada Gadara, uma das 10 cidades, Decápolis, uma das 10 cidades dessa região, em torno do mar da Galileia, onde Jesus tinha o grande hábito de passar ali, junto com seus discípulos, visitar pessoas, pescadores, aldeias, e anunciar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. Teve no seu espírito de passar para o outro lado e chegar naquela localidade onde havia uma alma penada. Lá tinha um homem endemoniado há muito tempo, que não tinha mais vida social, que a família já não tinha mais âmbito em casa. Ele morava nos sepulcros, morava nos cemitérios. Ele vivia como louco. A família muitas vezes pegava ele e acorrentava como se fosse um animal, um bicho, e ele mesmo assim arrebentava as correntes, despia-se e saía. Ninguém podia com ele. Era uma pessoa desorientada, era uma pessoa atormentada,
Era uma pessoa que ninguém tinha vontade de estar perto ou ver, simplesmente saía de perto. Ele não tinha mais ambiente para ele, já estava perturbado. Tão perturbado que estava, que a sua pessoa não tinha nome, não tinha um chamado. A Escritura diz que ele era um endemoniado gadareno. Ele morava naquela cidade, e naquela cidade todo mundo conhecia ele, que ele era um endemoniado. Uma pessoa fora de si. Aqui também diz que era uma legião, perguntou o nome dele, ele disse: meu nome é Legião. Uma legião de soldados romanos era composta de 6.000 homens. Não queria dizer que teria 6.000 demônios dentro dele. Não precisamos colocar uma matemática totalmente com a certeza de tinha 5.999 demônios, ou 6.000 demônios, ou 3.000 demônios. Existia um monte de tipo de demônios naquela pessoa. E quando este vê a Jesus chegando nessa cidade, nessa aldeia, nesse lugar, nesse vilarejo, este olha para Cristo e conhece Cristo. Quem é que conhece Cristo? É o homem? Não, quem conhece Cristo é o próprio demônio que está na pessoa. E Jesus já tinha dito que ia terminar com aquele alvoroço que estava naquela vida. E eles, sabendo que não tinha mais lugar para ele, não me leve de volta para o abismo, ou seja, desça para o inferno, que é o teu lugar. Ainda pediu uma misericórdia. Viu uma manada de porco, me manda para aquela manada de porco, então vá para aquela manada de porco. E os porcos ficaram loucos, né, enfurecidos, e se jogaram no precipício e caíram no mar, morrendo afogado. O demônio morreu junto com os porcos? Claro, o demônio é um espírito, não morreu os porcos. O demônio ficou vagando por algum lugar, procurando um lugar para habitar novamente. Mas aquele ali, nunca mais. Aquele ali, quando teve esse encontro com Cristo, olhando para ele, teve misericórdia. Ele recebeu a misericórdia de Cristo. Cristo entrou na vida dele, e toda aquela perturbação, toda aquela vida desgarrada, toda aquela vida oprimida, cheia de medos, onde não tinha mais vínculo nem com a sociedade, nem com a família. Agora Cristo chega e toma conta dele, e tudo aquilo que é ruim sai. Seja pequeno, seja grande, seja um, seja dois, seja milhares. Jesus chega e tira tudo que é de mal daquela pessoa, daquele ser, daquele ente, daquela vida, daquela alma que estava angustiada, apenada, acorrentada, muitas vezes machucada. E Jesus abraça e ama, porque Jesus ama todas as pessoas, indiferentemente de posição social, indiferentemente de ideologia contrária a mesmo Cristo, porque ali era o oposto, né? Era um ser feroz, com gana de matar, com um comportamento totalmente contraditório, a vida mansa, humilde, cheia de amor e graça na pessoa de Cristo. E aí Jesus se aproxima. Agora vai ter um choque de comportamento, um choque de temperamento, um choque de caráter. E este amor que está em Cristo flui de uma forma tão poderosa que não há espaço para o mal habitar dentro de um ser humano, seja ele com um, com dois, com três, com qualquer tipo, ou ainda querendo colocar culpa em qualquer tipo de demônio, porque a pessoa às vezes tem uma característica diferente, e o outro bota a culpa, é o demônio que está, muitas vezes não tem nada a ver com o demônio, é propriamente o comportamento da pessoa. Aqui está caracterizado que era realmente uma pessoa que estava com um espírito imundo na sua existência. E Jesus chega e toma conta dessa vida e diz: tu é um espírito do mundo, tu é imundo, tu vai para os porcos, que os porcos gostam de imundícia, que comem lodo, come, de repente naquela situação comia até, não era lavagem, como muitas pessoas cuidavam dos porcos com lavagem, se precipita nas águas e morre os porcos, e o espírito fica e não volta mais. Mas a preocupação daquele homem, quando Jesus e as pessoas estão ali, quando voltam, alguns que estavam passando, vê que aquela pessoa irracional que vivia num comportamento totalmente fora da casinha,
observa que ele está aos pés de Cristo conversando como se fosse uma pessoa normal. Até há pouco tempo não era normal. Agora vê ele ouvindo e trocando uma ideia com o mestre. E os homens ficam preocupados, não pelo fato de ter acontecido uma transformação boa, mas pelo fato de um homem que, da onde viera de outro lado do mar da Galileia, veio e fez uma transformação que nunca tinha acontecido naquela localidade, e no pensamento deles, achando talvez que aquele fosse que muitos escribas e fariseus achavam que demônio expulsava demônio. Ele é um maioral, ele deve ser o chefe, deve ser o líder. Então nós não queremos ele aqui. Vá de onde tu veio. Já estragou até uma manada de porco aí, era o nosso ganha-pão. Expulsando Jesus dali com as palavras.